E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César do canal Estudando Matemática e da página do Facebook Estudando Matemática Studying Math. No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão da prova do Exame Nacional de Acesso ao Profimate, na qual nós precisamos determinar a quantidade de pessoas que havia em uma festa. Mas antes de ir para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para gerarmos mais engajamento para este canal. Então vamos para a resolução. No enunciado nós temos, em uma festa, o número de mulheres era 4 vezes o número de homens. Após a chegada de 5 homens e 5 mulheres, a porcentagem de homens na festa passou a ser de 26%. Depois disso, qual a quantidade de pessoas na festa? Pensando nisso, nós precisamos analisar esse problema em duas perspectivas, a perspectiva do início da festa e a perspectiva do que aconteceu durante a festa. Então nós temos essas duas situações. Vamos começar então pelo início da festa. Vamos supor que a quantidade de homens que havia no início da festa era H, e a quantidade de mulheres que havia no início da festa era M. Além disso, foi dada também a informação que o número de mulheres era igual a 4 vezes o número de homens. Portanto, podemos escrever o M em função de H, de modo que M seja igual a 4 vezes H. Em seguida, o problema detalha alguns acontecimentos que ocorreram durante a festa. Vejamos, após a chegada de 5 homens e 5 mulheres, então vamos pensar aqui, o que aconteceu? A quantidade de homens era H, então chegaram 5 homens, então nós passamos a ter H mais 5 homens. E também chegaram 5 mulheres, passamos a ter a quantidade de mulheres que havia inicialmente, mais 5 mulheres. Isso significa que a quantidade total de pessoas que havia na festa, quando quisermos determiná-la, basta que nós somemos a quantidade de homens com a quantidade de mulheres que havia nesse momento durante a festa. Ou seja, então o total de pessoas na festa é dado por essa igualdade aqui, H mais 5 mais M mais 5. Porque a quantidade inicial de homens mais 5 mais a quantidade de mulheres que havia inicialmente, mais 5. Considerando essa igualdade, o total de pessoas, nós observamos que nós podemos somar 5 mais 5, ou seja, nós teremos H mais M mais 10. Dessa forma, estamos considerando duas incógnitas, que são o H e o M, sendo que o H representa a quantidade de homens no início da festa e o M a quantidade de mulheres no início da festa. Além dessa informação da chegada de 5 homens e de 5 mulheres, também foi dito que a porcentagem de homens na festa passou a ser de 26%. Então, o que significa essa informação na qual a porcentagem de homens na festa passou a ser de 26%? Temos que pensar assim, que a quantidade de homens em relação à quantidade total de pessoas passou a ser de 26%. Isso é representado por uma razão, ou seja, a razão da quantidade de homens que havia na festa dividido pela quantidade total, que no enunciado foi dada que era de 26%, e 26% conseguimos escrever na forma de fração, como 26 centésimos. Tendo todas essas informações em consideração, nós conseguimos agora substituir aqui na quantidade de homens e na quantidade total algumas das relações que nós já estabelecemos. Durante a festa, sabemos que a quantidade de homens que havia era H mais 5, então podemos escrever aqui no lugar de quantidade de homens, H mais 5. E essa quantidade de homens dividida pela quantidade total de pessoas que havia na festa é igual a 26%. E a quantidade total de pessoas que havia na festa é H mais M mais 10. Então vamos substituir H mais M mais 10 aqui na quantidade total, no denominador. E sabemos que essa razão é igual a 26 centésimos. Agora nós temos aqui uma proporção. No entanto, podemos notar que há duas incógnitas, o H e o M. Mas tem uma informação que ainda não utilizamos. Vamos lembrar lá do início da festa. No início da festa foi dado que a quantidade de mulheres ela é representada por 4 vezes a quantidade de homens. Então, no lugar de M, eu posso substituir por 4H. Então vamos considerar essa proporção e reescrevê-la trocando M por 4H. Então observem que aqui eu reescrevi essa proporção e no lugar de M eu escrevi 4H. Porque a quantidade de mulheres no início da festa, que é representada pela letra M, era igual à quantidade de homens multiplicada por 4. E aqui nessa proporção vocês podem observar que H mais 4H é igual a 5H. Então nós podemos somar. Eu vou reescrever essa proporção aqui em cima. Então retomando, sabemos que H mais 4H é igual a 5H. Então nós reescrevemos essa proporção aqui em cima, somando os termos semelhantes, que era H e 4H. Notem nessa proporção que nós temos apenas uma incógnita, e agora podemos multiplicar meios por extremos e teremos uma equação de primeiro grau. Vejamos como vai ficar. Eu terei 100 vezes H mais 5 e 26 vezes 5H mais 10. Aqui nós temos 26 vezes 5H mais 10, que é igual a 100 vezes H mais 5. E nesse ponto nós podemos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, multiplicando 26 por 5H, 26 por 10, 100 por H e 100 também por 5. E vamos obter o seguinte,
26 vezes 5H é igual a 130H. 26 vezes 10 é igual a 260. 100 vezes H é igual a 100H. E 100 vezes 5 é igual a 500. Agora o nosso objetivo é determinar o valor da incógnita, ou seja, o valor de H. Para isso eu vou trazer para o membro esquerdo da igualdade todos os termos em que aparece a letra H. E o termo que nós temos que aparece a letra H no membro direito é 100H. E como ele está sendo somado, ele vai passar sendo subtraído no membro esquerdo da igualdade. Da mesma forma que eu tinha 260 somado no membro esquerdo da igualdade, agora no membro direito vamos utilizar a operação inversa, ou seja, menos 260, e teremos 500 menos 260. Desse modo nós temos 130H menos 100, que é igual a 30H. 500 menos 260, que é igual a 240. E então obtemos 30 vezes H, que é igual a 240. Nós já podemos simplificar esse zero, dividindo os dois membros da igualdade por 10. Então nós temos que 3 vezes H é igual a 24. Bom, como o 3 está sendo multiplicado, no outro membro da igualdade ele será dividido. E nós teremos que H será igual a 24 dividido por 3, que é 8. Isso significa que H é igual a 8. Então vamos lembrar o que significava esse H. O H representa a quantidade de homens no início da festa. E sabíamos que no início da festa a quantidade de mulheres era 4 vezes a quantidade de homens, ou seja, M é igual a 4H. Se H é igual a 8, então M é igual a 4 vezes 8, ou seja, 4 vezes 8, que é igual a 32. Então sabemos que a quantidade inicial de mulheres na festa era 32, e a quantidade inicial de homens na festa era 8. Com essas informações, conseguimos voltar à pergunta do problema e chegar à sua resposta. Vejamos, nós temos aqui, depois disso, qual a quantidade de pessoas na festa? Então, depois que aconteceu toda essa situação de chegarem mais 5 homens e mais 5 mulheres, qual que é a quantidade de pessoas na festa? Vamos analisar. A quantidade de pessoas na festa era dada por H mais M mais 10. Então a quantidade total de pessoas que havia na festa depois que tudo aconteceu é dada pela quantidade de homens que havia no início, mais a quantidade de mulheres, mais 10 pessoas que chegaram, sendo 5 homens e 5 mulheres. Ou seja, nós temos H mais M mais 10. E H é igual a 8, como nós já chegamos a essa conclusão. M é igual a 32, e isso nós vamos somar com 10. Ou seja, nós teremos que a quantidade total de pessoas na festa é dada por 8 mais 32 é igual a 40, mais 10 é igual a 50 pessoas. Agora podemos conferir essas informações com o enunciado para ver se a nossa resposta é coerente com o que está escrito no enunciado. Vejamos, em uma festa o número de mulheres era 4 vezes o número de homens, então, inicialmente, nós tínhamos que o número de mulheres era 32 e o número de homens era igual a 8, ou seja, 32 de fato é igual a 4 vezes 8. Após a chegada de 5 homens e 5 mulheres, ou seja, chegaram 10 pessoas, então se no início da festa havia 32 mais 8, havia 40 pessoas na festa. E chegaram mais 10, então havia 50 pessoas na festa. Agora vamos analisar o restante das informações. Depois da chegada dessas pessoas, a porcentagem de homens na festa passou a ser de 26%. Bom, vamos analisar. Havia 8 homens e chegaram 5 homens, então nós passamos a ter 13 homens, de um total de 50 pessoas. E 13/50 nós conseguimos reescrever essa fração com o denominador 100 para analisar o percentual. Uma maneira de fazer isso é verificar por qual número eu multiplico 50 para chegar no 100. Bom, eu posso multiplicar 50 por 2, então multiplicando 13 por 2 também, eu terei 26, ou seja, eu tenho 26 sobre 100, que equivale a 26%. Isso significa que a quantidade de homens, que agora era de 13 homens, de um total de 50 pessoas, de fato é 26%. E desse modo nós concluímos que a quantidade de pessoas que havia na festa era 50. E essa resposta equivale à letra B. Se você resolveu essa questão de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida sobre algum ponto da resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim nós podemos aprender mais e juntos. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Veja também outras resoluções nas playlists que eu vou deixar elencadas aqui no vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!